Sejam todos bem-vindos ao canal. Convido você a vir comigo resolver juntos essa questãozinha que é um desafio de matemática básica. Temos aqui 40 mais 4, abre parênteses, 10 dividido por 2 vezes 4, fecha parênteses. Tente resolver, deixe para mim nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é seu palpite, a forma que você resolveu. E venha comigo acompanhar essa questão que eu vou resolver detalhadamente com vocês, tirando todas as dúvidas que possam aparecer. Convido você a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias, aqui com muito carinho e muita alegria para todos vocês. Se você puder curtir esse vídeo desde já, eu agradeço muito, tá? Fortalece demais o meu trabalho aqui na plataforma. Vamos agora resolver essa questão. Temos que decidir, gente, primeiramente, qual que é a operação que eu devo fazer, qual é o caminho que eu devo seguir nessa expressão numérica. Para isso, eu preciso lembrar qual que é a ordem das operações. Vou falar para vocês uma coisa, sempre que eu tenho parênteses, são eles que eu devo resolver primeiro. Tudo que está dentro do parênteses deve ser resolvido antes de tudo que está fora. Então a gente vai dar uma ênfase aqui, logo de cara, para esse 10 dividido por 2 vezes 4, que é tudo que a gente tem dentro dos parênteses. Dentro dessas operações que a gente tem aqui, temos divisão e multiplicação. Essas duas operações têm a mesma prioridade. Portanto, vou resolver da esquerda para a direita para não ter problema na hora de resolver. Essa é a nossa regra. Operações que têm a mesma prioridade, a gente resolve da esquerda para a direita, que é a ordem da leitura, né, tradicional que a gente faz aqui no Brasil, tá bom? É o seguinte, vamos começar então da esquerda para a direita. Então a primeira operação que eu devo fazer, 10 dividido por 2. Não é muito difícil porque basta você pensar um número que multiplicado por 2 que resulta em 10. Você pode fazer no dedo, pode lembrar da tabuada, ou pode fazer uma mera conta de cabeça mesmo, que é muito fácil. Isso aqui é igual a 5, tá? Então, dentro do parênteses vai ficar 5 vezes 4. Mas antes eu vou copiar o que está fora para não perder aqui, né, a posição no quadro. Vou colocar o 40, que vai se manter por enquanto. Vou deixar um espacinho para a gente resolver aqui depois. 40, muito bem. Mais 4 vai ficar paradinho também, não vou mexer por enquanto. Vou abrir o parênteses novamente, aí eu vou pôr o resultado desse 10 dividido por 2. A gente acabou de fazer e é 5. Vezes o 4. Beleza, vezes o 4. Muito bem, já simplificamos uma parte da nossa expressão, mas ainda temos os parênteses e temos contas para fazer dentro dele, que é, no caso, essa multiplicação. Essa multiplicação é muito simples, você vai lembrar quanto é 5 vezes 4. Vai ficar 5, 10, 15, 20. Ou você pode fazer de outra maneira também, do jeito que você quiser. Mas aqui, o importante é, o resultado dessa multiplicação é igual a 20. Então a gente vai colocar aqui 40, vou manter, né, por enquanto, mais 4. Agora vai acontecer uma coisa importante, tá? Eu vou resolver tudo que está dentro do parênteses e vai ficar somente um número. Quando isso acontece, eu posso retirar os parênteses. E para isso eu preciso decidir, eu preciso lembrar, e vou falar para vocês o que acontece quando eu tenho um número e um parênteses. Qual a operação que está sendo feita, né? Qual número, qual elemento que está aqui entre o número e o parênteses. Porque se não tiver nada, imagina, eu vou colocar o 4 e o 20, não vai fazer sentido, né? O 4 está fazendo o que com o 20? Digo para você, temos uma multiplicação, tá? Tanto aqui, a gente pode lembrar e ver aqui também, né? Só que ela está omitida. Sempre que a gente tem uma letra e um número, ou um número e um parênteses, entre eles tem uma multiplicação. Então a gente vai lembrar disso. Por quê? Na hora de colocar o resultado do 5 vezes 4, eu vou colocar vezes 5 vezes 4, que é 20. Certo? Agora ficou um pouco mais fácil para a gente resolver. A nossa expressão está chegando ao fim, temos apenas duas operações, e mais tome cuidado para você não errar nesse ponto. Já fizemos quase tudo a parte difícil, né? Não vai errar agora aqui nesse finalzinho. Temos adição e multiplicação. Dentre essas duas, pessoal, a multiplicação deve ser feita primeiro, tá bom? Ela tem uma maior prioridade em cima da adição. Então não devemos fazer 40 mais 4, mas sim 4 vezes 20. Vamos fazer isso aqui? 4 vezes 20 é muito simples. Imagina que não tivesse o zero. Se eu fizesse 4 vezes 2, daria 8, certo? E aí, se eu colocar o zero no meu resultado, né, que seria a mesma coisa que multiplicar por 10, eu encontraria o 80, que é exatamente a multiplicação de 4 vezes 20. Então temos aqui 40 mais o 80 que a gente acabou de deduzir, né, dessa multiplicação feita de cabeça aqui.
Mas é claro que para alguns isso aqui é muito natural, você faz de cabeça sem pensar. Para outros tem um pouco de dificuldade, então temos aqui vários níveis de matemática para ser trabalhados. Por isso que eu vou detalhando tudo para vocês, tá bom? Agora é a parte mais fácil, né? Vamos dizer assim, porque eu tenho uma adição de dois números. A adição de dois números é muito simples. Eu vou pegar o 80, vou colocar 40, adicionando a ele. Isso aqui vai dar 120. E o que que significa esse 120, pessoal? 120 é o resultado da minha expressão numérica. Então a primeira parte do desafio está resolvida, né? Já resolvemos a expressão numérica. Só que, olhando nas alternativas, né, eu coloco alguns desafios a mais para a gente poder trabalhar uns elementos mais interessantes junto aqui no vídeo para poder ensinar para vocês e divertir um pouquinho também, né, com mais alguns desafios. Temos que descobrir qual dessas alternativas que representa para a gente o 120, porque ele não está ali logo de cara só para marcar e sair correndo, né? Temos aqui o raiz quadrada de 256, temos 6 ao cubo, temos 6 fatorial dividido por 3 fatorial, o que é isso, né? E temos o 4 fatorial. Pergunto para você, qual dessas opções aqui representa para a gente o 120? Caso você saiba, deixe nos comentários e vamos agora aqui acompanhar para ver se você acertou. E caso você não souber, é claro, venha comigo aprender. Vamos fazer todas elas. Por quê? Podemos explorar nessa questão, né, a radiciação, que é uma raiz quadrada. Podemos explorar a potenciação, né, então mais uma operação nova para a gente. A divisão de fatoriais e o próprio fatorial. Então temos três elementos importantes aqui. Potenciação, radiciação e fatorial. São três elementos muito importantes da matemática básica que você deve conhecer para que, caso apareça em algum momento na sua vida, você esteja ali preparado para poder resolver esse tipo de conta, tá bom? A primeira, gente, é a raiz quadrada. E para resolver essa raiz, existem várias maneiras de se fazer. Eu gosto muito de usar a fatoração, mas você pode usar o método que você quiser, chutando valores, imaginando por causa das unidades, temos os números que são melhores candidatos para poder fazer esse chute. Temos aqui também, sei lá, você pode criar o seu método de resolver raiz quadrada, mas eu vou ensinar para vocês o método da fatoração, porque é um método muito interessante e ele vale para qualquer raiz, de qualquer índice. Então isso aqui que é a parte mais importante, é uma forma mais geral, né, para resolver raiz quadrada. E é uma coisa interessante. Vamos pegar o 256, que temos aqui, e vamos fatorar esse número. Vou colocar ele aqui, ó, 256, e eu vou fazer um traçado aqui, por quê? Do lado direito aqui do meu traçado, eu vou colocar os números que vão dividir, né, o meu 256, partindo ele em partes menores. Só que esses divisores não são quaisquer números, gente. A gente vai ter que lembrar sempre que para dividir uma fatoração dessa forma que eu quero utilizar, eu vou usar os números primos. Os números primos são números que não podem quebrar em partes menores, além do que ele mesmo ou ele quebrado em todas as suas partes de um em um, né? Ou seja, ele não tem divisores além dele mesmo e do 1. Então vamos fazer isso, tá? Os primos, eu vou escrever aqui para vocês lembrarem, tá? Não é tão difícil de lembrar os números primos. Igual eu falei, são os números que têm apenas dois divisores. Então, começando do 2, que é o único primo que é par, é o mais interessante pra gente aqui, tá? Temos o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, né? Quem já está mais tempo aqui no canal já sabe que sempre eu lembro vocês dos números primos, eu faço uma listinha rápida para a gente poder utilizar nessa fatoração. E agora a dica que vai ser de ouro para vocês. Eu tenho vários primos, qual deles eu começo? Se o número aqui é um número par, então eu vou começar pelo número par que é primo, que é o único, que é o 2. Então eu vou utilizar ele de várias maneiras sempre que for número par na minha fatoração, tá bom? Essa é a dica que eu posso te dar. Então vamos começar dividindo por 2. Se eu dividir o 256 por 2, vai dar um número muito legal, que é o 128. Não sei por que eu falei que é muito legal, mas é muito legal, né? O 128 é número par também, continua sendo um número par. Eu consigo dividir por 2 novamente, então eu vou fazer isso. Vou dividir por 2. E aí o 128 dividido por 2 dá 64. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Começa a ficar mais fácil para a gente resolver essas contas de cabeça. Essas duas pode ser que você não tenha conseguido fazer de cabeça. Então eu sugiro para você que se não conseguir fazer contas de cabeça, arme a continha num cantinho, pegue uma folha de rascunho, não tem problema, tá bom? Isso ajuda bastante na matemática. O papel e a caneta são fundamentais para a gente poder
sair bem na matemática básica, tá bom? 64 agora fica bem mais fácil. Vai por 2, ele fica 32. E aí agora vai fluindo, né? Aqui dá 16, por 2 de novo vai dar 8, por 2 de novo dá 4, e assim vai chegar no final, que é o número 1. Olha que legal, descobrimos que o 256 ele é partido sempre de 2 em 2. Então, no fundo, só para você saber, o 256 ele é uma potência de base 2, né? A gente consegue encontrar uma potência de base 2 equivalente a ele, que seria o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência. Só que para nossa raiz quadrada eu vou agrupar de forma diferente. Olha que interessante. Temos aqui que a raiz é quadrada, tá bom? E eu posso utilizar, olha que interessante, vou utilizar aqui então a forma que eu falei, dessa vez para mudar um pouquinho. Eu descobri que o 256, então, ele é 2 elevado à oitava, certo? Por causa que são 8 fatores 2. E olha que legal a propriedade que eu vou utilizar da radiciação. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado à oitava potência. Certo? E 2 elevado à oitava potência, quando eu tiro a raiz, existe uma propriedade, gente, na radiciação, que é a seguinte. Quando eu tiro a raiz enésima de uma potência de qualquer expoente m, isso aqui ele vira pra gente uma potência de expoente fracionário. Você já ouviu falar dessa propriedade? Olha que interessante. Então vai ter a mesma base, né, que é o a, no nosso caso aqui vai ser o 2, tá? O a elevado. O número que está dentro da raiz, né, que já é a nossa potência do número que está no radicando, ele vai ser o numerador da fração. E o índice da minha raiz, ele vai ser o denominador da minha fração. Portanto, a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Olha que interessante. Isso é uma fórmula. Então, se eu tenho essa fórmula, eu posso utilizar ela aqui na minha fatoração que eu acabei de fazer. Então, no nosso caso, vai ficar 2 elevado a 8, que é o nosso numerador, dividido pelo índice da raiz, que é 2. E 8 dividido por 2 é 4. Vou colocar aqui, então, aqui embaixo, ó. 2 elevado ao resultado, que é 4. Olha que legal. Transformamos, saímos de um problema de raízes para um problema de potências. E aí a gente já puxa o gancho para a próxima, né? 2 elevado à quarta, gente, por definição, são 4 fatores 2. O que isso significa? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4 fatores 2. Resolvendo isso, ó, fica muito legal. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. É o resultado da minha raiz, mas infelizmente não é o resultado da minha expressão numérica. Mas olha que legal, podemos perceber que encontramos uma nova maneira de resolver a raiz quadrada por meio de uma fatoração, utilizando uma das propriedades da radiciação, que é aqui, né, a radiciação como forma de potência de expoente fracionário. Isso é muito legal, é matemática básica também, tá? E você pode agregar essa ferramenta aí no seu arsenal matemático, tá bom? Para a próxima, gente, igual eu falei, vamos puxar um gancho já aqui para potência, porque a gente acabou de ver como que funciona uma potenciação, vamos aplicar essa potenciação no 6 ao cubo. E aqui vai ficar o seguinte, são 3 fatores 6. Lembra disso? Que eu falei aqui em cima? Então vai ser 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 6 dá 216. É um cubo perfeito, 216, porque é o 6 ao cubo, né? Então você acaba decorando, né? Eu já decorei, espero que você com o tempo vai decorando esses números também. E aí descobrimos o 216 é o resultado do 6 ao cubo, que infelizmente não é a nossa resposta. Agora temos que decidir aqui a nossa alternativa correta, ou é a letra C ou é a letra D. Temos uma aqui que é mais fácil. O 4 fatorial a gente já consegue lembrar como que faz um fatorial para depois utilizar na letra C. Vamos resolver a letra D primeiro? 4 fatorial, por definição, gente, é o número 4 que está sendo aplicado esse fatorial, multiplicado pelos seus antecessores todos até chegar no 1. Então eu vou decaindo de 1 em 1 e vou multiplicando esses valores. Olha que legal que vai ficar. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do fatorial. Multiplica pelos antecessores até chegar no 1. Feito isso, agora é só multiplicar. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24.
E, obviamente, 24 vezes 1 é o próprio 24. Encontramos, então, o resultado dessa fatoração, desse fatorial, que não é a nossa resposta. Então, a melhor candidata, e na verdade a última que faltou, é a alternativa letra C. Será que essa alternativa é a resposta? Vamos resolver juntos? Pela mesma definição, vamos fazer aqui o 6 fatorial e o 3 fatorial. Um vai ficar no numerador e o outro vai ficar no denominador. O 6 fatorial, vamos começar multiplicando a partir do 6 por todos os seus antecessores. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Excelente. E o 3 fatorial é mais fácil um pouquinho, né? 3 vezes 2 vezes 1. Agora, gente, olha que interessante. Como eu tenho aqui uma divisão e várias multiplicações, elas são operações inversas, né? Multiplicação e divisão. Então eu posso fazer simplificações no numerador junto ao denominador para facilitar as minhas contas, tá bom? Eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso simplificar esse 3 vezes 2 vezes 1 cortando o número 6, ou posso cortar para ficar um pouco mais rápido, ó. 3 vezes 2 vezes 1 corta 3 vezes 2 vezes 1. Né? Uma elimina a outra porque são operações inversas. E agora vai ficar então 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 4 é exatamente o valor que a gente deseja. Ó. 30 vezes 4 é igual a 120. E olha que legal, gente. É exatamente a nossa resposta que queríamos, ó. 120. Portanto, a alternativa correta dessa questão que a gente desafiou, que eu desafiei vocês, é a alternativa letra C. Eu espero que você tenha acertado essa questão e tenha aprendido aqui vários elementos novos e interessantes da matemática básica. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para chamar mais gente aqui para o canal e, é claro, eu te espero amanhã novamente com um vídeo novo perfeito para vocês. Um grande abraço e até lá!